Então, já falamos em classificação do sujeito. Simples, um núcleo composto, 2 ou mais, oculto, elíptico, fica escondidinho. E já falamos de um tipo do indeterminado, que é o verbo na terceira pessoa do plural. Agora, sempre que aparecer? Não. Vejamos. Eu tenho assim, ó. Mataram o cachorro. Eu gostaria, até vou pôr no plural aqui para ficar mais difícil. Eu acho que o sujeito é os cachorros. Vamos ver. Atropelaram as crianças. Eu não sei qual é o meu sujeito. Atropelaram as crianças. Mataram os cachorros. Letra C. Viajaram os noivos. Continuo com o verbo na terceira do plural. Letra D. Chegaram as encomendas. Letra E. Existem flores. Letra F. Brincam no pátio as crianças. E a última, FG, limparam os peixes. E eu quero classificar o sujeito disso aqui. Eu fui lá nos verbos e encontrei todos na terceira pessoa do plural. Mataram, falaram, fizeram, limparam, buscaram, chegaram, saíram. Todos indeterminado, né? Estão na terceira do plural. Cuidado. Bisulema aqui para saber se é mesmo, é colocar o eles antes do verbo. Se der certo, é porque o sujeito realmente está indeterminado. Se não der, é porque existe o sujeito na frase. Então, vamos pôr o eles aqui. Se der certo, é indeterminado. Eles mataram os cachorros. Deu certo? Deu. Então, é um sujeito indeterminado. Não sei quem é o eles. Eles, na letra B. Eles atropelaram as crianças. Dá para colocar um eles aí? Dá. Então, é sujeito indeterminado. Alguém atropelou, mas eu não sei quem foi. Eles viajaram os noivos. Eles viajaram os noivos. Não deu, né? Então, o sujeito não está indeterminado. O sujeito vai estar aí na frase. Não deu para colocar o eles, vou procurar o sujeito. Pergunto para o verbo, quem viajou? Os noivos. Isso aqui é o sujeito simples. Os noivos. Eles chegaram às encomendas. Professora, eles não deu. Vamos tentar o elas? Vamos. Elas chegaram às encomendas. Deu certo? Não. Por que não deu? Porque tem sujeito. Vamos procurar o sujeito então. Perguntar para o verbo. Quem chegou? As encomendas. Então, esse aqui é o nosso sujeito simples. Elas existem flores. Eles existem flores. Não deu. Por que não deu? Porque o sujeito é flores. Sujeito simples. Eles brincam no pátio as crianças. Professora, vamos tentar o elas então. Elas brincam no pátio as crianças. Não, o sujeito é as crianças e é o nosso sujeito simples. E
eles limparam os peixes. Deu certo? Deu. Então, é o sujeito indeterminado. Então, não teria a mínima graça sempre que o verbo estiver na terceira do plural indeterminado. Não. Aí, coloca o eles antes. Deu certo? Deu. É indeterminado. Não deu é porque vai ter o sujeito na frase, que poderá ser simples ou composto. Eu coloquei ali todos simples, né? Mas poderia ter um composto também. Aqui, por exemplo, viajaram o noivo e a noiva. Viajaram os pais. O próximo sujeito é o inexistente. Inexistente também é chamado de oração sem sujeito. Então, às vezes a banca fala em sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito não existe. Primeiro caso, que é o mais comum, quando que o sujeito será inexistente? Com verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, trovejar, relampejar, mas tem que ser o verbo. Choveu. Aí eu posso colocar choveu muito, choveu pouco, choveu ontem, choveu no mês passado. Eu vou deixar o ontem. Posso até perguntar para o verbo, quem choveu? Não tenho. Então, isso é um sujeito inexistente. Inexistente. Agora, cuidado. A chuva foi forte. Vamos perguntar para o verbo. Quem foi forte? A chuva. Então, esse a chuva é o meu sujeito simples. Não confunda. Choveu com a chuva. Nevou com a neve. Nevou é verbo, sujeito inexistente. Colocou o artigo junto, a neve, a chuva, o vento. Viram sujeitos determinados, né? Geralmente simples. A neve foi fraca. A neve foi fraca. Quem foi fraca? A neve, sujeito simples. Nevou, sujeito inexistente. Agora, o verbo, alguns que indicam fenômenos aí, mas principalmente o chover, poderá ser usado no sentido real. Choveu um dia, choveu 2 dias, choveu uma semana, choveu um mês. Ou no sentido figurado. Se estiver no sentido figurado, aí ele vai ter sujeito. Aí vai ter sujeito. Choveram pétalas de rosas, pétalas. Pétalas é o sujeito simples. Pétalas choveram. No dia das eleições, chovem santinhos. Chovem santinhos. Aí esse chovem foi para o plural, porque santinhos está no sentido metafórico, figurado, né? Tem sujeito. Como chove? Como é que chove os santinhos? Você olha para o céu assim, os santinhos estão caindo. Se for Santo Antônio, pega. Santo Antônio é o casamenteiro, né? Se estiver chovendo Santo Antônio, aí pega. Pega se você quiser casar. Se não quiser, faz de conta que você não está vendo. Arma o guarda-chuva. No dia lá de Santo Antônio, a gente vai comprar bolo. Aí as meninas ficam, ai, tomara que eu ache o Santo Antônio, tomara que eu ache o Santo Antônio. Aí eu brinco, se eu achar um Santo Antônio, eu vou colocar no pedaço seu aí, né? Aí a gente usa aquele, eu enfio no seu pedaço. Por quê? Já casei, não quero casar de novo, né? Então dá o Santo Antônio para quem quer. Jovens santinhos, por que santinhos? Aqueles panfletinhos, aquela propaganda, né, do dia das eleições, antigamente tinha o formato só do santinho. Por quê? As gráficas eram o quê? Pobres, né? Pobres, mas pobres de tecnologia. Então, só sabiam fazer naquele formato lá do santinho. E aí, faziam para o santo. Até hoje, a gente vê lá o santinho, né? Vai à igreja, daí tem lá a oração do Santo Expedito, a oração dos motoristas.
Aí só a gráfica só sabia fazer naquele formato. Então, por isso, o papelzinho distribuído nas campanhas aí, no dia das eleições, chamado de santinhos, papelzinho. Então, esses santinhos é o sujeito do chove. Agora, choveu um dia, choveu 10 dias, nada de choveram, porque aqui não existe o sujeito. Nevou um mês, nevou 2 meses. Então, nada de colocar aí, né? Sujeito simples. Quem nevou? Sei lá quem nevou. Então, tudo que a natureza fizer, que nós chamamos de fenômenos da natureza, os fenômenos da natureza, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Além dos fenômenos da natureza, agora existem 2 verbos que eu falo aqui no sujeito, eu falo na concordância verbal, eu falo na revisão, que são aqueles maravilhosos que toda a prova tem. E se você acertar, uhul, foi embora. Agora, se errar, aí pode perder tudo, né? Qual é o primeiro verbo? O primeiro verbo é o fazer e o segundo é o haver. Vamos pôr os 2 aqui. Só que é o fazer, indicando o tempo decorrido, e o haver no sentido de existir, mas tem que estar escrito com H. Haver no sentido de existir. O fazer indicando tempo e o haver no sentido de existir. Quando eu digo faz 1 mês que moro aqui, faz 2 meses que moro aqui, faz 5 meses que moro aqui, ou seja, não dá para flexionar o verbo no plural, porque não existe o sujeito. Então, vamos lá. Quanto tempo faz que você mora aqui? Faz 1 dia. Esse faz, eu brinco que vai para a caixinha. Por quê? Teria que concordar com o sujeito. Vocês estão vendo o sujeito aqui? Não, só estão vendo a minha mão. Aqui deveria estar o sujeito. Como o sujeito não está, é sujeito inexistente. Não existe. Se eu colocar aqui 10 dias, o faz vai continuar do mesmo jeito que ele teria que concordar com o sujeito, que deveria estar aqui e não está. 210, posso colocar números à direita, à esquerda. Aqui dá para pôr um 9, dá para pôr um 8, pôr um 7, acho que aqui dá para pôr mais um aqui no meinho, aqui dá para pôr mais um número, aqui também dá para pôr mais um no meio. Para ficar maior, vou transformar esse 0 em 8. Pode colocar quantos números você quiser. O fazer, indicando tempo decorrido, não possui sujeito. E se não possui sujeito, ele vai ficar sempre no singular. Por quê? Porque não existe sujeito. Como é que eu vou concordar com o sujeito se o sujeito não existe? Então, o verbo fazer, indicando tempo decorrido, sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir também. Havia um caso a ser resolvido. Havia um caso. O havia teria que concordar com o sujeito, mas o sujeito deveria estar aqui, ó. Aqui só está a minha mão. O sujeito não está aqui. Como o sujeito não está aqui, não existe o sujeito. Aí eu coloquei aqui um monte de números e o meu verbo ficou lá dentro da caixinha no singular, porque ele não possui sujeito. Fazer indicando tempo decorrido e o haver no sentido de existir são chamados de verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Impessoais. Um verbo impessoal é aquele que não possui pessoa. Se não possui pessoa, como é que vai concordar com a pessoa se a pessoa não existe? Então, os impessoais são esses 2. Fazer indicando tempo decorrido e o haver no sentido de existir ocorrido. Mas cuidado aqui, ó. O aluno
havia saído mais cedo. Olha o verbo haver aqui. Será que dá para dizer assim, o aluno existia saído mais cedo? Ficou estranho, né? Agora eu vou colocar isso aqui no plural. O plural de aluno é os alunos. Os alunos haviam saído. Por quê? Esse haviam vai concordar com os alunos. Alunos são no plural, o verbo foi para o plural. Os alunos houveram-se bem. Oi, professora. Os alunos houveram-se bem? Esses dias uma aluna perguntou, a senhora está bem? Estou bem, obrigada. Os alunos houveram-se bem. O que é esse houveram-se bem? Comportaram-se. E como é que os alunos se comportaram? Se comportaram bem. Então, este houveram concorda com os alunos e significa comportar-se. Os presos fica feio, né? Vamos falar em sentenciados. Os sentenciados houveram do poder público, concordou com o sujeito que é os sentenciados. O que é esse houveram? Receberam do poder público a comutação da pena. Os sentenciados houveram. O sentenciado houve. Como é os? Houveram. Aí, agora aqui o sujeito é sentenciado, sujeito simples. O sujeito é os alunos. O sujeito é os alunos. E o sujeito é o aluno. Então, cuidado, tem que ser o haver no sentido de existir ou ocorrer. Então, nesse sentido, sujeito inexistente. Agora, também é inexistente construções como são 8 horas. Quem são 8 horas? O dia, o clima, a noite? Não temos. Faz frio. Quem faz frio? Quem faz frio? Sei lá quem faz frio. Faz frio. Não sei, é um fenômeno da natureza. Como é um fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Tá? Ou oração sem sujeito. Agora, ainda tenho que falar para vocês do sujeito agente e do sujeito paciente. O que é um sujeito agente? É aquele que age. E o paciente é só se lembrar lá do hospital. O paciente do hospital, ele sofre. Ô, professora, mas ela foi fazer uma intervenção estética, daí vai sofrer do mesmo jeito. Vai doer do mesmo jeito, vai ter medo do mesmo jeito. Vai ter medo, que tal quando tira tudo, né? O meu rosto, o quê? Indecente. Então, o paciente sofre. Como assim faz e sofre? Então, a gente age ou faz. E o paciente recebe ou sofre. O pai cortou as árvores. O pai cortou as árvores. O nosso verbo é o cortou. Vamos perguntar para ele. Quem cortou as árvores? O pai. O pai fez a ação de cortar ou sofreu? O pai fez. Quem ficou cortada? Eu pergunto no singular, não sei a resposta. Quem ficou cortada? As árvores. Então, o pai fez a ação e as árvores sofreram. O sujeito é o pai, então nós falamos que esse é um sujeito que age. Então, o sujeito agente. Ou falamos que a frase está na voz ativa.
Então, às vezes, a banca pede para assinalar a frase na voz ativa. E daí a gente fica, meu Deus, o que é isso? Voz ativa é o sujeito agente, é o sujeito que age. Então, o sujeito faz ação. As árvores foram cortadas pelo Pai. Vamos perguntar para o verbo. Quem foi cortada pelo Pai? As árvores. As árvores fizeram ação ou receberam? As árvores estavam quietinhas lá no lugarzinho delas e veio o Pai e as cortou. Então, sujeito, as árvores foram cortadas. Sujeito paciente. Esse sujeito aqui recebeu a ação. Então, é um sujeito paciente, ou falamos que a frase está na voz passiva. Sujeito paciente ou voz passiva. Então, às vezes a banca pergunta onde temos um sujeito agente, onde temos um sujeito paciente, determinado agente, determinado paciente. E agora eu preciso do último itemzinho, que é bastante importante, que é com o Czinho. Esse Czinho maravilhoso, divino. O Czinho tem que ficar sempre dentro do coraçãozinho, porque ele é maravilhoso. Então, eu tenho a seguinte construção. Consertam-se panelas. Tem o Czinho aqui. Consertam-se panelas. Eu conserto. Que pergunta você faz? Panelas. Entre o consertam e panelas, tirando o Czinho ali, temos alguma palavra? Não. Agora, para ficar mais difícil, eu vou colocar aqui o as. Consertam-se as panelas. As panelas. Vou esconder o azinho. Qual artigo vai antes de panelas? Vai o as. Vamos ver o que está escondido aqui na minha mão. Opa, o as. O as é da direita, então as panelas é o famoso objeto direto. Temos aí um verbo transitivo direto, só que agora presta atenção. A regra diz que quando houver um verbo transitivo direto mais a partícula se, vai dar o objeto direto. Só que esse objeto direto vira sujeito. Então, isso aqui não é o meu objeto direto, e sim o meu sujeito. Isso por causa do Czinho que você vai deixar dentro do coração. Vamos de novo. Consertam panelas. Ó, não tem o Czinho. Eu conserto. Que pergunta você faz? O quê? Então, panelas é o objeto direto. Conserto o quê? Panelas. Panelas é o meu objeto direto. Aí eu fiz isso aqui. Consertam-se panelas. Olha o Czinho aqui. Coraçãozinho para o Czinho. Panelas virou o quê? O sujeito. Legal isso, né? Isso aqui o povo erra sempre. Então, apareceu o Czinho, o objeto direto vira o quê? Sujeito. E aí que vem aquela construção
que nós geralmente erramos. É muito comum em placas, né, em anúncios, isso aqui, ó, vende-se ovos, vende-se casas, aluga-se barcos. Como eu tenho esse Czinho, que vocês vão deixar no coraçãozinho, eu pergunto para o verbo, o que eu vendo? Ovos. Tem o Czinho, isso aqui é o sujeito. Como esse sujeito está no plural, tem que ser vendem. Então, vamos deixar bonitinho aqui, né? Como tem o Czinho, vendem-se. Vende-se casas. O que eu vendo? Casas. Como tem o Czinho, tem o Czinho. Então, já aproveita esse para escrever sujeito. Como casas é o sujeito, vendem-se. O que eu alugo? Barcos. Tem o Czinho, barcos é o sujeito, então tem que ser alugam-se. E aí, barcos, casas, a minha resposta vai ser o sujeito. Então, só para finalizar, eu fiz aí uma bem parecida. Alugam-se barcos e alugam barcos. Eu quero a classificação do barcos. Aí eu coloco, eles são respectivamente sujeito e sujeito, letra B, sujeito e objeto direto, letra C, objeto direto e objeto direto, letra D, objeto direto e sujeito, e letra E, sujeito e complemento nominal. E complemento nominal, a gente nem estava falando do complemento nominal ainda. Então, essa já posso tirar. Vamos lá. Eu alugo. Que pergunta vocês fazem? O quê? A resposta é barcos. Mas tem o Czinho aqui. Eu já venho aqui e pego esse S para escrever que barcos é o sujeito. Se barcos é o sujeito, essa aqui até vou deixar. Alugo, que pergunta nós fazemos? O que? Perguntamos o que, achamos o objeto direto. Então, sujeito e objeto direto. Mas nós vamos voltar a falar ainda de Czinho para falarmos do famoso sujeito indeterminado pela partícula se. Aqui nenhum foi indeterminado pela partícula se, ó. Apareceu o se, isso aqui é o sujeito. Apareceu o se, sujeito. Apareceu o se, sujeito. Eu sempre associo assim, ó. Apareceu o se, sujeito. Apareceu o se com o verbo transitivo direto, sujeito. Muito bem, então encerramos as nossas aulas de hoje. Bons estudos, dúvidas é só mandar para a professora Helena. Cuidem-se e até a nossa próxima aula. Beijos!